como se o talento dela fosse o único talento verdadeiro e o deles não, que de novo reforça a ideia do preconceito, né? Voltei nesse Zero estão falando de preconceito, diminuindo o preconceito, porque tem nada de falso ali. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós vamos falar do meu filme preferido. Se vocês falarem mal dele nos comentários, eu vou ficar muito chateada. Que é O Rei do Show. Bom, então, O Rei do Show é uma biografia bastante romantizada. Com certeza não aconteceu aquilo daquele jeito na vida dele. Mas é uma biografia de um homem que quer ter uma vida mais confortável e é o cara que inventa a ideia do circo como o circo dos horrores, né? Expondo pessoas que até então eram marginalizadas na sociedade, eram deixadas de lado, enfim. E aí, em cima disso, a gente consegue trazer 2 pontos importantes para a gente refletir sobre o filme. Isso. O primeiro ponto é como que, assim, a gente viu na internet que as pessoas falando que ele ajudou a quebrar preconceitos e tudo. Não concordamos, porque, na verdade, essa não foi a intenção dele. A intenção dele era ganhar dinheiro. Ele reuniu essas pessoas por isso. Né? É claro que quando ele junta todo mundo e essas pessoas veem que elas não são as únicas que têm alguma... Como que eu posso chamar? Anomalia? Não é que é uma anomalia, né? Assim, tem alguma diferença. Tá bom. Porque ali tem gente que é negra só. É verdade. A Zendaya só tá ali porque ela é uma personagem negra, né? E é colocada no Circo dos Horrores. Ele não chama de Circo dos Horrores, ele fala outro nome. Mas a ideia é essa. Sim. Então é isso. Então ele junta essas pessoas e essas pessoas passam a não ser mais tão solitárias, tão isoladas, porque, como vai falando ao longo do filme, as famílias, né? O filme é de 1900 e alguma coisa, né? Sim. Naquela época, as famílias escondiam essas pessoas. Tanto que ele vai bater na porta da mãe de um deles, que é anão. E aí, inclusive, eu não sei porque eles não usaram um anão no filme, ficaram usando ele, que me deu a impressão de que é... Eu achei que não era anão. Efeito especial? Efeito especial. Me deu muito essa impressão, mas eu não procurei também. Então, eu achei que ele era não. Enfim, voltando ao tópico. Ele bate na porta da mãe desse anão, e quando ele fala assim, eu vim aqui falar com seu filho, ela fala, eu não tenho filho. Então, e aí é que ele insiste, ele fala o nome, né, e ela deixa ele entrar. Mas, na época, essas pessoas eram totalmente excluídas, elas não saíam de casa, não faziam as coisas, porque elas eram uma vergonha, né? Tinha alguma coisa, nossa, isso aqui é muito errado, isso aqui ninguém quer olhar. Então... E quando ele junta todas essas pessoas, ele forma uma família. Então, por mais que ele não quebre preconceitos, de qualquer forma, ele ajuda essas pessoas a encontrarem apoio em outras que sofrem coisas parecidas, ou até as mesmas coisas, né? Os mesmos tipos de preconceito. E por que ele não quebra preconceito, né? Porque ele tá colocando essas pessoas como fonte de entretenimento. Né? E quando a gente está falando de quebrar o preconceito, é entender que essas pessoas fazem parte da nossa sociedade, são iguais a gente, vão ter os mesmos direitos e deveres que a gente. Quando ele transforma essas pessoas num show, ele tá mostrando, ele tá segregando. Tipo assim, olha só, elas são tão bizarras que elas estão aqui no picadeiro para você olhar para elas, olha a bizarrice delas, pague para ver a bizarrice delas. Então, por isso que a gente discorda tanto que seja a pretensão dele tenha sido quebrar preconceitos, porque claramente não é. Mas, no final, né, na cena que ele não deixa, né, quando eles fazem lá, a cantora faz e tal, e eles querem participar, ainda tem isso, né? Isso deixa muito claro quando ele tá recebendo a alta sociedade, porque ele teve lá o show da cantora, e eles, né, os circenses, vamos botar assim, chegam para participar e ele não deixa. Sim. E aí tem uma música muito potente que eles cantam, né? Bem interessante, que fala exatamente disso, deles estarem conseguindo conquistar ou estarem ali tentando conquistar o próprio espaço. Isso, exatamente. A gente pode botar o nome da música na descrição para vocês, para quem não assistiu. Sim. Ver pelo menos a música, porque é uma música também muito boa de ouvir. Eu sou suspeita, né? E é isso, e na música eles vão falando justamente disso, de como a família sempre renegou eles, de como disseram que eles nunca seriam amados, como que eles ainda assim encontraram um lugar e não vão sair daquele lugar que eles encontraram, porque agora eles se valorizam. Sim. Né? Eles entendem que eles são seres humanos, assim como os outros, e que eles merecem sim ser amados, ser até ovacionados em algum nível, pensando em como que as pessoas não riem deles, eles são de fato aclamados quando eles estão ali se apresentando, e essa é uma diferença que faz diferença. E o segundo ponto que é interessante da gente pensar sobre o filme é justamente sobre o sofrimento
que ele, né, o personagem principal, sofre enquanto criança e como ele molda toda a vida dele tentando evitar esse sofrimento de novo e principalmente evitando que as filhas dele sofram com isso, né? Então ele é engraxate quando é criança, ele é filho de um costureiro e o pai da depois esposa dele maltrata demais tanto o pai dele quanto ele mesmo, né? Então ele sofre muito por não ter acesso a várias coisas materiais que ele não consegue ter por falta de grana. E aí, numa das cenas, quando ele começa a trabalhar muito e ele sai em turnê com a cantora, ele vira para a esposa e fala: eu não quero que minhas filhas passem pelo que eu passei. Só que, por conta desse sonho tão forte, ele acaba se afastando da família. Exatamente. Ele sai para essa turnê e vão acontecendo coisas e ele vai deixando de lado olhar para a esposa, participar dos eventos das filhas, estar no próprio circo. Ele deixa também as pessoas, o grupo inicial de pessoas que garantiu o nome dele, ele deixa totalmente de lado quando ele encontrar essa mulher que canta super. Inclusive fazendo essa diferenciação, né, de o que ele entrega com o circo é falso e o que ele entrega com essa mulher é verdadeiro. O que para mim não faz o menor sentido, né? Porque exatamente. Não tem... É como se o talento dela fosse o único talento verdadeiro e o deles não, que de novo reforça a ideia do preconceito, né? Voltei nesse zero estão falando de preconceito, diminuindo o preconceito, porque tem nada de falso ali. Não. Então, a mulher barbada canta maravilhosamente bem, a Zendaya e o irmão são malabaristas, né, trapezistas, desculpa, maravilhosos. Então, sim. Tem um cara que faz acrobacia, fica pulando, faz uns negócios assim bem complexos. A única coisa que a gente pode falar de falsidade é o homem lá, que já é um obeso, mas ele tem, sei lá, 150 quilos, e eles dizem que ele tem 300. E aí colocam os sentimentos, mas fora isso... Tudo ali é real, né? Então é um outro ponto que fala do que a gente estava falando antes sobre não quebrar preconceito nenhum. Exatamente. Aí voltando pro ponto, né? Que eu saí do ponto. Então, quando ele encontra essa outra mulher que teoricamente tem esse talento verdadeiro, que ele acha que vai trazer para ele o que ele sempre quis, que foi a aprovação lá do sogro, a aprovação da alta sociedade. E na verdade não, porque todo mundo continua dizendo quem é ele para estar agenciando essa mulher tão talentosa. Sim. Então, ele continua sendo menosprezado enquanto ela vai sendo exaltada também. Até porque a gente está falando de um momento, né, em que é muito diferente a riqueza de berço do que uma riqueza conquistada, né? Isso ainda hoje acontece na alta sociedade, mas é bem menos marcado do que naquela época, né? E tanto que o sogro dele fala sobre isso, né, lá no final. E aí tem um ponto que agora eu lembrei, que quando eu estava lendo a sinopse do filme, fala que ele se apaixona pela cantora. E eu não concordo com isso. Eu acho que ele não se apaixona pela cantora. Eu acho que ela dá a ele o que ele tanto almejou, que é esse reconhecimento social. Então, quando ele tá lá olhando para ela, eu não acho que é para ela cantora. Eu acho que é para fama que ela trouxe para ele. Exato, para esse lugar que ela o levou. Exato. Tanto que quando ela tenta investir nele, ele recua. Ele vai embora, inclusive, ele volta para casa. Exato. Mesmo na cena em que ela rouba um beijo dele, ele não engata. E ele ainda fala assim: por que isso, né? Então, eu não concordo com essa sinopse do filme, dizendo que ele larga a família por conta de uma paixão. Não acho que é por uma paixão, não. Eu acho que é por essa ideia de perseguir esse lugar de pertencimento social, porque ele tem um passado muito marcado por esse sofrimento. Exatamente. E aí, claro, né, como todo filme, vai ter o final feliz. Perfeito, né? Então, assim, tudo bem. Quando ele perde tudo, que ele se dá conta de como ele foi deixando as coisas importantes de lado e aí ele aprende a lição. Beleza. Já esperávamos que isso fosse acontecer, né? No início do filme você já consegue também concluir isso. Mas, por isso que a gente falou que é uma biografia muito romantizada, porque, de verdade, eu não acho que... Foi assim que as coisas aconteceram. Deve ter nem 70% da realidade no filme, não. Porque é uma historinha muito bem encaixadinha, muito bonitinha, para ter acontecido assim na vida real, principalmente para a época. Sim. Então... não acho que foi assim, mas assistam, eu adoro. Tem mais algum ponto do filme que você acha que é interessante da gente analisar, para além dessas questões bem marcadas de classes sociais, de dinheiro, de honra e de preconceito? Se tiver, deixa aqui nos comentários pra gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e até a próxima. Até!